Olá, pessoal! Dando continuidade ao conteúdo da nossa primeira semana do curso de recuperação de informação na web, vamos discutir agora dois conceitos fundamentais para a área, que são os dados e a informação. Vamos começar com o conceito de dado. Eu trouxe aqui para vocês um conjunto de características que são inerentes aos dados. Então, nós podemos defini-lo como um valor atômico, ou seja, indivisível, que registra um fato isolado, sem um significado claro, e que pode ser considerado como a menor unidade de informação de um banco de dados, por exemplo. Os dados podem ser facilmente estruturados, ou seja, nós podemos atribuir um tipo de dados a ele, que pode ser inteiro, ponto flutuante, string, data e assim por diante. Portanto, eles podem ser quantificados. Eles são transferíveis e recuperados. Podem ser obtidos por meio de uma máquina como o computador, por exemplo. Desta forma, nós podemos concluir que quando falamos de dados, falamos de recuperação exata, precisa. E é isso que nós recuperamos em um banco de dados. Se eu realizar uma consulta SQL no banco de dados de FPR, eu consigo obter, por meio de uma pesquisa, como por exemplo, eu quero buscar todos os estudantes que residem na cidade de Londrina. E dessa forma, o resultado dessa busca será exata e me retorna apenas os que residem em Londrina. E os outros que residem em outros lugares não aparecerão neste meu resultado, nesta minha busca. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de dados. Então, por exemplo, o número 3 é um dado que registra um fato isolado, que pode ser relacionado a um dia, uma idade, a quantidade que eu tenho em estoque de um produto. Assim, nada pode ser menor do que ele. O mesmo acontece com o valor 20. O que ele significa? Não sei. De forma isolada, não é possível afirmar o que ele representa. Mas eu posso fazer algumas inferências de que é um valor numérico, inteiro e assim por diante. O dado Londrina, eu posso inferir que é do tipo string e que, a princípio, poderia estar relacionado com o nome de uma cidade. O mesmo vale para o dado Maria. Pode ser o nome de uma estudante, de uma funcionária, uma cliente, enfim. Na sequência, nós temos uma data, que pode ser a data de hoje, a data de uma compra, uma data de nascimento. E por último, um dado numérico, mas que agora eu percebo que ele não pode ser do tipo inteiro, mas deve ser um número do tipo flutuante, um double, um float, por exemplo. Também temos um código de barras e um QR Code, que são exemplos de dados. Se eu enviasse esses dados para vocês, sem nenhum tipo de informação com eles, talvez cada um de vocês tivesse uma visão distinta sobre eles, chegaria a uma conclusão do que a professora Luciana quer que vocês entendam com esses dados soltos. Então, essa é uma inferência que a gente faz. E o que tem que ficar claro para nós é que esta é a menor unidade de informação que nós temos neste contexto. Já a informação, ela está relacionada com significado. Então, quando nós falamos em informação, nós estamos falando de dados que são dotados de alguma relevância, de algum sentido, pois eles precisam significar alguma coisa para quem recebe essas informações. Portanto, a gente pode afirmar que as informações são um conjunto de dados
ou fatos que, quando organizados, agrupados, passam a ter um significado dentro de um determinado contexto ou um domínio. Então, no contexto de um sistema acadêmico, eu vou ter dados referentes ao controle acadêmico, a docentes, discentes, disciplinas, cursos e por aí vai. No domínio médico, eu vou ter paciente, enfermeiro, médico, doença, consulta, né? Então, tudo depende do domínio do qual essa informação, esses dados fazem parte. Normalmente, as informações requerem algum tipo de unidade de análise para que o dado possa fazer um sentido. Então, quando nós falamos de informação, nós estamos falando de uma recuperação aproximada ou inexata, que é isso que o Google faz, por exemplo, quando a gente realiza uma busca. Então, ele vai aproximando resultados baseados nos termos de busca que nós informamos a ele. Por isso que algumas vezes as nossas buscas não são bem-sucedidas e nós precisamos, por exemplo, trocar alguns dos nossos termos para refinar esses resultados que são apresentados. Olhem só, o que eu fiz agora foi colocar um pouquinho de significado aos dados que a gente tinha lá no exemplo anterior. Agora eu sei o que significa o valor 3. Ele é a quantidade. O 20, é o valor. Londrina, de fato, era a cidade, então nós inferimos de maneira correta. Maria é o nome do cliente. 13 de outubro de 2020 foi a data da compra que ela realizou. E 4.375,98 é a renda familiar desta minha cliente. Então, agora a gente viu que quando a gente coloca uma informação junto com o dado, eles passam a ter um sentido claro. E aí é possível a gente identificar o que cada um deles representa para nós. Então, de maneira isolada não faz muito sentido, mas quando a gente junta uma informação ou a gente agrupa dados, eles passam a ser compreendidos por nós, humanos. Vocês lembram lá do nosso código de barras? Então, o nosso código de barras, por si só, ele é um dado. Nada pode ser menor do que ele. Está registrando um fato isolado. Mas que após algum tipo de processamento, ou um leitor de código, ou um sistema, ele passa a ser uma informação, ele se transforma em uma informação. Então, um exemplo aqui, eu tenho lá os códigos de barra, que são os nossos dados. A partir do momento que eles são processados, eles geram para nós algum tipo de informação. Então, como o nosso cupom fiscal, por exemplo, que consta lá o produto que eu comprei, a quantidade, o valor unitário e o valor total da minha compra. O mesmo acontece com o QR Code. Então, também é um dado que, após ser processado, nos fornece a informação relacionada a esse dado. No caso aqui, então, esse QR Code, quando ele é processado, ele revela para nós o site do YouTube, por exemplo. Então, pessoal, essa foi a segunda parte desta primeira semana. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham compreendido a diferença entre dado e informação, pois esses dois termos são essenciais para o próximo tópico que a gente vai estar discutindo, que é a recuperação de dados versus a recuperação de informações. Então, vamos lá, espero vocês.